Olá, galera, olha aqui nós mais uma vez, gravando esse nosso programa. Para você que nos acompanha aí, no nosso dia a dia, mostrando um pouquinho do nosso futebol, futebol maranhense. Também vamos mostrar o futebol do Nordeste. Está chegando aí a Copa do Nordeste, está chegando aí também o nosso Campeonato Brasileiro da Série D e da Série C. Vamos mostrar tudo aqui nesse programa, fazer os nossos comentários e contar com a participação de vocês. Essa participação que é muito importante. Assim como vou mandar um abraço hoje para o nosso grande amigo, o nosso grande seguidor aí, o nosso amigo Roberto Batata do bairro Santa Cruz. Cara que tá ligado aí conosco, tá todos os dias aí, no dia a dia de Sampaio Corrêa, tricolor pesado. Eu nunca conheci um tricolor mais pesado do que esse, apesar de agora estar mais calminho, mas já foi tricolor de estar lá no centro de treinamento, de estar brigando na rua, de ir para estádio, de brigar e tal. Então, torcedor como esse é que o Sampaio precisa, o Moto, o Maranhão, o IAP, todo clube precisa desse tipo de torcedor, aguerrido, aquele torcedor que realmente briga por aquilo que é seu, que é o seu clube de futebol. É o que nós devemos fazer hoje, brigar por aquilo que é nosso. Não é à toa que a torcida do Sampaio, a torcida do Moto, do Maranhão, vive revoltada com esses clubes que outrora era para ser, eram grandes, hoje não passam de meros espectadores do futebol nacional. Mas vamos melhorar mais e mais. Vamos falar hoje do Campeonato Maranhense, do adiamento da partida do Campeonato Maranhense, que estava marcada para hoje, as partidas, foi adiada justamente porque os clubes alegaram na reunião de segunda-feira com a Federação Maranhense de Futebol que estava muito em cima, existe questão do cansaço, das viagens, então eles precisariam se recuperar mais os seus atletas. E o Sampaio Corrêa está informando aí que tem mais dois atletas, o Frota está informando que tem mais dois atletas, ainda para estrear nesse quadrangular, está trazendo, se preparando aí também para a Série D, o Sampaio Corrêa, e é isso que o nosso programa vai falar hoje. Falar da mudança do horário e da data dos jogos que ficou que era para hoje, ficou agora para sábado e também para quarta-feira da próxima semana. E vamos mostrar aí para vocês agora, na nossa tela, o que foi mudado nesse campeonato. Né? O que foi mudado agora para esse quadrangular final no Campeonato Maranhense. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, não deixe de curtir aí o nosso vídeo, compartilhar esse nosso vídeo e deixar aí os seus comentários. Vamos bater o papo, mesmo fora aqui do nosso vídeo, mas a gente está acompanhando direto os comentários aí. Vamos continuar aí nos nossos comentários, falar um pouquinho desse nosso futebol, deixa a sua reclamação, seus elogios. Se esse aqui está falando alguma coisa, falou alguma besteira, ajuda a corrigir também, que na próxima a gente já não fala mais, né? Então vamos lá, galera. Bem, pessoal, essa é a tabela aqui do Campeonato Maranhense, com a nova mudança de data, que ficou aqui para o Castelão, o mando de campo é do Sampaio Corrêa, no dia 7/2, sábado, às 16 horas. E a volta, esse jogo de volta ficou para o dia 11, na quarta-feira, às 19h30. O mando de campo desse sábado é do Sampaio Corrêa, ficando para o próximo jogo o mando do Maranhão, o mando do Maranhão Atlético Clube. Isso aí para informar o torcedor que está indo em campo e o sócio torcedor também, né? Vou falar em sócio torcedor, vamos ser sócio torcedor das nossas equipes, vamos ajudar também como sócio torcedor das nossas equipes. Vamos ver que time é que nós temos para ser apresentado pelos nossos dirigentes para o Campeonato Brasileiro, para ver se a gente vai para lá para brigar, para subir, ou se a gente vai para lá simplesmente para brigar, para manter, ou para brigar para não cair, né? Vamos lá, tem que parar com isso. A gente precisa ter time forte, porque com um time forte é estádio lotado. E o jogo do Nilzinho Santos, para o Nilzinho Santos, quer dizer, Sampaio Maranhão no Castelão, e no Nilzinho Santos vamos ter o primeiro mando de campo do IAP, aqui o IAP, e o Moto, IAP Moto, vai ser no dia 7, às 16 horas, no mesmo horário do jogo do Maranhão. E no Nilzinho Santos, na próxima quarta-feira, dia 11, tem Moto, que o mando de campo é do Moto, e IAP, né? Agora também, nós vamos dar a notícia aqui do nosso Campeonato Maranhense, algumas mudanças que aconteceram no nosso Campeonato Maranhense. O Moto, aqui mostra que o Moto terá 5 jogadores de volta para a primeira semifinal contra o IAP. A equipe deve ter time titular completo, já que o único desfalque é o meia Gotinha, opção no banco nos últimos jogos, se for opção no banco nos últimos jogos. Também o Imperatriz anuncia a saída de 2 jogadores antes do play-off do rebaixamento. Imperatriz, não sei o que aconteceu, um time desse que vai disputar uma Série D, vai disputar uma Copa do Nordeste. E
difícil explicar, muito difícil explicar isso aí. A gente que está de fora, a gente pensa que a coisa é fácil, mas às vezes não é muito fácil não, mas é falta de planejamento mesmo. O Vagalume reforça a liderança técnica do MAC antes do confronto com o Sampaio Corrêa. Buscando as pazes com a torcida do Sampaio, Emerson Carioca comemora a artilharia e avisa: o gigante está na semi. É bom demais. A FMF define as datas define datas da semifinal do Campeonato Maranhense 2026. Frota diz que Sampaio irá trazer pelo menos 2 jogadores antes do Samará. Será que vai ter jogador aí para estrear até antes do Samará? Será se já chegou, se já está no bid, se já está inscrito, pronto para o jogo? Quem são esses jogadores? Vamos ver aqui, quem é que Frota quer trazer? Vamos olhar aqui. É... Frota diz que o Sampaio irá trazer pelo menos 2 jogadores. Vamos lá. Passou, passou, passou. O Sampaio está dentro da semifinal do Campeonato Maranhense. E agora que é mata-mata, existe aquela máxima do futebol que é outro campeonato. É pensando nisso que o Tricolor se projeta para enfrentar nesta fase o MAC, que foi o líder da primeira fase. Em meio a isso, o Sampaio está quente no mercado para se reforçar para esta reta final da competição. Em contato com o site aqui do GE, o presidente do Sampaio, Sérgio Frota, disse que até terça-feira irá desembarcar no mínimo 2 jogadores da Bolívia Querida. No mínimo, quer dizer, está vindo aí outro time. Vamos trazer pelo menos 2 jogadores. Eles têm que estar aqui até amanhã. Estou fechando tô fechando um atacante para a beirada e um meio atacante. Não tem ninguém fechado, mas tem conversas. Vamos fechar de hoje para amanhã, afirmou o Frota. Já estamos sabendo aí que o Sampaio está estreando gente nova, né? Está estreando gente nova, então vamos aguardar para saber o que o Frota tem aí para a torcida do Sampaio Corrêa com essas novas contratações. A Federação Maranhense, ela muda o horário dos jogos, por quê? Como eu já falei, que os clubes alegaram cansaço, muito em cima, viagens, o jogador ainda cansado, então precisam relaxar um pouco e ter um descanso maior. A federação aceitando isso, mas também o que implicou, aceitou isso, né? Mas o que implicou também nessa decisão é a questão da greve dos rodoviários de São Luís do Maranhão. Então, isso implicou muito porque vai afetar o torcedor que quer ir ao estádio e não vai poder acompanhar o seu clube lá no estádio Castelão nem Nilzinho Santos. Então, foi mais certo uma questão de inteligência nesse momento, ou a federação resolveu, juntamente com os clubes, transferir essa partida para o sábado e para a próxima quarta-feira. Né? Eu, pelo menos, já estava preparado para ir hoje, já estava tudo pronto, preparado para fazer a cobertura hoje desse jogo, para que a gente pudesse trazer novidade amanhã para esse programa. Mas vamos aguardar mais um pouco, e diante disso, nós viemos hoje para cá para mostrar um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do futebol maranhense. Aqui nós temos já o Frota, então vamos aqui as próximas notícias, que é a notícia do. Deixa eu ver aqui, o Emerson. A busca dos prazeres com a torcida do Sampaio, o Emerson Carioca comemora a artilharia e avisa o gigante da SEMI. Vamos ver o que ele está dizendo aqui para o torcedor do Sampaio Corrêa. Buscando os prazeres com torcida do Sampaio, Emerson Carioca comemora a artilharia e avisa o gigante da SEMI. Eu digo sempre, o Sampaio estava morto. O Sampaio estava morto. Reacender o gigante. O torcedor não confia no time. Quer dizer, até que a gente pode confiar no time, mas o técnico do Sampaio é fraco. O Luciano Quadros é um técnico fraco. É muita teoria, aquele estilo de Tite, muita teoria para pouco futebol. O Sampaio Corrêa não tem assim uma jogada, não tem um esquema tático definido. Quer dizer, se vale aí do Emerson Carioca e de alguns talentos, né, que tem. Não basta só ter talento, tem que ter técnica, tem que ter planejamento para dentro de campo e fora de campo também. Saber quem entra, quem sai, quem vai substituir. Então, um time não precisa só dos 11, ele precisa de um banco também, que tem que jogar igualmente os 11 titulares. E isso o Sampaio
até agora não tem. E está faltando um comandante com mais força, comandante com mais vigor. Não o estilo do Léo Condé, que é difícil, é pensar e sonhar muito alto, mas alguém que chegue pelo menos a se assemelhar ao estilo de jogo do Léo Condé, que é onde todo mundo participa, todo mundo joga pelo time, e mesmo com um time fraco que o Sampaio tem, mas dá para tirar caldo daí. Dá sim para fazer um caldo. Pela primeira passagem sem brilho e pelo momento do clube nos últimos anos, aqui é o Emerson Carioca. A vida não tem sido fácil para o atacante Emerson Carioca. Ele até iniciou a temporada como titular, não correspondeu e perdeu vaga na formação principal. No entanto, nos últimos jogos tem jogado entre os 11 mais do que isso. Tem jogado entre os 11 mais do que isso. Tem feito gols ao ponto de se tornar artilheiro do time do campeonato com 5 anotados. E o melhor, esse crescimento vem em um momento importante. O Sampaio chegou até as semifinais do Maranhense. Já neste sábado, simplesmente o clássico Samará pela frente diante do MAC. Nunca foi fácil para mim, e eu tenho certeza que o Sampaio também. Mas são águas passadas e agora é outro rumo. Agora é pensar na semifinal e vambora, Sampaio. Concentrar, porque agora é outro campeonato. O gigante está na semi. Irmão, o gigante está na semi, irmão. Vamos que vamos, afirmou o atacante. E é verdade. O gigante está na semi. Deixaram o Sampaio correr a crescer no campeonato. E agora, gente, é águas para frente, que se virem aí os outros. Assim como o Sampaio Corrêa, tem que aproveitar essa oportunidade que lhes deram. Né? Tem que aproveitar essa oportunidade, ou então é só um sonho que se passou. Né? É só um sonho que se foi, é um sonho que se foi e que não vai mais acontecer. E isso acontece que nem cometa de rally, uma vez a cada 80 anos. Então, que o Sampaio Corrêa faça bom proveito da oportunidade que Moto e Maranhão lhe deu, né? E que consiga alegrar essa torcida tão sofrida que está precisando disso aí. Agora, gente, vamos falar aqui do Maranhão Atlético Clube. O Maranhão Atlético Clube tem que reanimar essa torcida. Gente, é impossível para a torcida do Maranhão, será? Não for aparecer no estádio? Será possível que a torcida do Maranhão vai ficar velha? Porque tem muito velho na torcida do Maranhão. A maioria dos torcedores do Maranhão são todos idosos. Não tem gente nova, praticamente não tem gente nova na torcida do Maranhão. Essa torcida do Maranhão precisa se reanimar, precisa voltar a campo, precisa ir para campo. Tem que acabar com essa história de que torcedor do Maranhão não enche uma Kombi. Olha, sou velho, né? Uma Kombi. Vou lá, não enche uma van. Né? Não enche uma van. Então tem que acabar com essa história. O torcedor do Maranhão tem que ir para campo. O Maranhão ganhou, foi campeão maranhense. Vem durante 3 anos aí direto, disputando o campeonato sempre de ponta. Sempre disputando o título. E a torcida do Maranhão não consegue voltar. Está aí o exemplo. O acesso para a Série C. Eu tive lá no acesso pela Série C, a Série C, né? Tive lá dando uma força para o Maranhão, assim como muitos torcedores bolivianos, motenses, se juntaram à torcida do Maranhão para dar aquela força. E assim mesmo, a maioria do torcedor que estava lá não era maquiano, estava torcendo pelo MAC, mas não era maquiano. Era o torcedor de Sampaio Moto, que estava lá ajudando o Maranhão, a torcida do Maranhão a dar aquele incentivo para a sua equipe. Então está na hora dessa torcida voltar para campo. Aqui o Vagalume para mim, é um dos melhores jogadores de meio aqui que nós temos no Campeonato Maranhense. Atuando no meio-campo da equipe comandada por Marcinho Guerreiro, o atleta assumiu o papel de protagonismo e tornou-se peça fundamental no desempenho do quadricolor. Outra coisa que eu quero dizer para vocês também, torcedor, é a minha opinião. O Marcinho Guerreiro não é técnico para a Série C. Posso até estar falando besteira, tirando a moral do cara, mas não é isso. Série C é diferente. O Marcinho tem errado muito na questão do time do Maranhão. O time do Maranhão é um elenco que já vem pronto há muito tempo. Mudou-se algumas peças, como saiu o Barata, né? Saíram algumas 3 ou 4 peças, mas repôs essas peças, que está aí o Maranhão numa semifinal, brigando. Mas o Marcinho tem errado muito, e esses erros que ele tem cometido no Campeonato Maranhense não pode cometer numa Série C. Não pode, porque senão ele volta para a Série D. Se não volta, não tem sonho de Série B. Então o Maranhão tem que pensar, se replanejar. Marcinho, parabéns para o atual time do Maranhão,
você foi bom, ganhou títulos, acesso para o Maranhão, teu currículo está pronto, né? Mas para a Série C, eu não vejo condições, pode ser que melhore, posso até queimar a língua, mas eu não vejo o Marcinho Guerreiro como técnico para o Maranhão para a Série C. Gravem bem esse programa aí e no dia vocês botem aí de volta, eu vou botar aqui de volta para vocês lembrar isso que eu estou falando hoje. O Maranhão se prepara para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Estadual contra o Sampaio Corrêa. O Demolidor de Cartazes conta com um de seus pilares da temporada, Vagalume, que se consolidou como uma das principais referências do time em 2026, atuando no meio-campo da equipe comandada por Marcinho Guerreiro. O atleta assumiu o papel de protagonismo e tornou-se peça fundamental no desempenho do quadricolor. Aí está o Vagalume, né? O Vagalume aí. Nesse momento, o elenco atleticano intensifica a preparação para o confronto de ida da semifinal. A partida está marcada para o fim de semana. O Vagalume demonstra plena consciência na responsabilidade que o duelo exige para manter o caminho rumo ao bicampeonato. O jogador e o MAC precisarão encarar um dos adversários mais tradicionais e competitivos do estado. Isso, já que o Maranhão pegou aquela goleada do Sampaio Corrêa, foi uma virada louca, né? Uma virada muito louca, aquilo ali. É, o, o, o Maranhão pega uma virada daquela, né? Ganha, depois que tava ganhando o jogo por 2-0, né? Se não me falha a memória. O Sampaio bota 2-1, sendo, vira o jogo para 4, né? O Maranhão sai arrebentado daquele jogo, cabeça baixa, pega uma virada no segundo tempo, no momento que no primeiro tempo o Maranhão podia ter fechado o jogo no primeiro tempo, né? E se despreocupou. Algumas mexidas erradas do Marcinho Guerreiro, mas águas passadas já foi comentado isso aí, e vamos que vamos, agora é outro momento, é um outro jogo. Aqui vamos para a notícia do Moto. O Moto terá 5 jogadores de volta para a primeira semifinal contra o IAP. O Moto terá 5 jogadores de volta para a primeira semifinal contra o IAP. A equipe deverá ter time titular completo, já que o único desfalque é o meia Gotinha, opção no banco nos últimos jogos. O Gotinha tem entrado muito bem, né, cara, nos últimos jogos. O Motoclube deve ter de volta 5 jogadores para a primeira partida da semifinal do Campeonato Maranhense, contra o IAP, sábado, dia 7, no estádio Nilzinho Santos. Dos 5 atletas, 4 foram poupados pelo técnico Fernando Tonê, no empate por 2-2 contra o Tuntum na última rodada da fase de classificação. O lateral direito, Jadiel, e o volante Jair, o meia Pio e o atacante Andrean não foram relacionados para o jogo no último fim de semana. Já o zagueiro Neto ficou fora por 3 partidas, por determinação do departamento médico, mas agora retorna e volta a disputar a vaga na equipe titular. Bem, essa é a notícia do Moto Clube. O único desfalque do Moto vai ser será o meia Gotinha, que cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O Moto tem até sexta-feira, dia 6, para inscrever reforços para a reta final do estadual, mas até o momento não há movimentação nos bastidores rubro-negros nesse sentido. Pois é, galera, quer dizer, quem está pensando em estrear jogadores, ou trazer jogadores ainda para essa semifinal, é só o Sampaio Corrêa. O Imperatriz anuncia a saída de 2 jogadores antes do playoff do rebaixamento. Galera, então, buscando isso aí, as pazes, a FMF, as notícias de hoje, nós não temos aqui a notícia ainda do IAP, né? Não temos notícia do IAP, e aqui nós nós vamos fechando aqui essa nossa janela, né? E voltando aqui aos nossos acontecimentos de hoje, dessa questão do transporte coletivo. O maranhense, o ludovicense, a gente não pode mais ficar refém o trabalhador, refém de quem trabalha conduzindo as lotações de São Luís. O prefeito, o governador, eles têm que apresentar uma alternativa. Isso já é arcaico, muito antigo dentro do cenário, né, de São Luís do Maranhão e do Maranhão. Essas questões de quando o trabalhador precisa pedir um bom salário, ele tem que prejudicar um outro trabalhador. Isso é impossível. O que aconteceu hoje é revoltante, aonde a MOB, que faz parte do governo do estado, que coordena o transporte semiurbano, que faz linhas aí para Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, que são municípios que compõem a grande ilha de São Luís do Maranhão.
deixarem os trabalhadores nas portas dos terminais, depois que o trabalhador já pagou o seu transporte. Não devolvem o dinheiro do trabalhador, o trabalhador fica no meio da rua, enquanto os motoristas ficam gritando lá que é melhor que o governador, se o governador dirigisse ônibus para vir para cá e tal. Isso não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Precisa respeitar o trabalhador. Isso gera uma violência muito grande, geram riscos para a vida do próprio motorista e de quem está lá. Porque, de repente, um pai de família revoltado que tinha uma consulta agendada, estava agendado uma entrevista de emprego, ou então tinha que ir para um hospital, alguma coisa parecida, precisava de transporte coletivo, de repente o cara se revolta, faz alguma coisa, vai numa vias de fato e acontece crimes, acontece alguma coisa, como já aconteceu na década de 80, a população revoltada queimaram 11 ônibus da antiga TCM, lá no Maiobão. Quem é da época aí lembra, né? Então, para que isso não aconteça mais, é necessário que o trabalhador ele discuta seus salários, decida seus salários, mas já que não vai trabalhar, não vai, se é para deixar a população no meio da rua, é melhor nem ir para o serviço, fique em casa, até que decidam por seu salário. Precisamos de bons salários, sim, precisamos melhorar muito, mas essa questão aí, chega do povo estar pagando passagem caro. Enquanto os governantes ajudam a reduzir o preço da cesta básica, a melhorar o nosso salário, a reduzir o preço do combustível, né? É, a gente precisa também colaborar, porque não é o trabalhador, não é um eu ou o torcedor maranhense que tem culpa no cartório por o salário do motorista não aumentar. Nada disso, muito ao contrário, nós pagamos o nosso tributo, pagamos o transporte, pagamos nossos impostos para que a gente pudesse ter o direito de ir e vir no transporte coletivo. É o que o motorista, quando ele acha que ele tem que aumentar o salário dele, então ele tem que parar, ele tem que prejudicar uma população inteira. E isso está errado. Não pode ser por aí. Aí vamos botar aí para os nossos governantes, os nossos deputados, para mudar essa lei aí, para que sejam punidos quem deixa o usuário do transporte coletivo no meio da estrada. O cara saiu de casa cedo para ir para o trabalho e fica lá no meio da rua e nem devolve o dinheiro dele. O motorista tem que ser preso, porque isso é roubo. Se ele ia parar, ele teria que parar e devolver o dinheiro do usuário. Ó, tá aqui teu dinheiro, a gente não vai mais. Mas não, perde o transporte, perde o dinheiro e não vai ao seu destino final, o usuário. Pelo amor de Deus, tem que parar isso aí. Então, galera, esse é o recado de hoje. Gente, compartilha aí o nosso vídeo. Deixa aí os comentários de vocês. Quem ganha? Sampaio, Moto, Maranhão ou IAP? Quem vai ser campeão? Vamos lá, galera. Fui.